Yo, Geeks, tudo isso? Vamos falar sobre ele, né? Vamos falar sobre o Usopp, um dos personagens que tem aqui um certo hype até então para a saga de Elbaf e até agora noves. Até agora nada para o personagem, não sobrando nada para o nosso Usopp, mas é claro que Eiichiro Oda está cozinhando, né? Agora a gente está em God Valley, né? Não vamos exigir muita coisa porque estamos tendo algo que estávamos querendo há algum tempo e o Oda vai focar nesse sentido. Porém, meus amigos, em alguns SBS atrás, o Oda começou a falar sobre questões de híbridos, de miscigenação de raças em One Piece. E talvez o nosso mano Usopp seja um deles, um desses híbridos que estão espalhados no mundo de One Piece. Vamos falar mais sobre essas questões depois da vinheta. Bom, todo mundo sabe que o mano Usopp, ele tem vários paralelos na trama, né? A gente sabe que o Oda, ele coloca, né, a ideia do desenvolvimento do Usopp para que ele esteja ali à base do Pinóquio. Um personagem com o nariz grande e definitivamente ali com a visão de ser um mentiroso. Mas ao mesmo tempo, ao longo da trama ali de One Piece, as mentiras do Usopp, eu já ia falar do One Punch, as mentiras do Usopp se tornaram verdades. Muitas das mentiras que o personagem acabou contando, acabou se tornando ali algumas verdades, né? Algumas coisas que ele falou lá atrás, lá no arco dele, né? Na Vila Usopp, Vila Usopp, não, Vila Yasop, não, pera aí. Vila Syrup. Lá na Vila Syrup, lá basicamente no começo de One Piece, os primeiros volumes, muitas mentiras que ele falou ali pra Kaia, ele viu se concretizar na história, né? Ele viu se concretizar na trama. E é bem interessante ver essa visão sobre o mentiroso que conta verdades, né? Que basicamente as coisas que o Usopp vai falando pode ser até mesmo por um alívio cômico ou até por um haki da observação extremamente avançado. A gente nunca vai saber. A gente nunca vai saber qual que é a intenção do Oda em cima disso. O fato é que o Usopp, ele foi sendo trabalhado na trama de One Piece para o arco de Elbaf, né? Para o arco de Elbaf, todo o desenvolvimento, ele chamando ali o Dory e o Brook de mestres desde lá atrás, né? Desde lá de Little Garden. E tem toda essa questão sobre o personagem para que ele tivesse uma grande ligação com os gigantes. Mas, meus amigos, o Oda é um cara realmente singular, né? Ele vai para um caminho que às vezes a gente não tá conseguindo interpretar, não tá conseguindo ver. E em um RCBS recente, ele acabou dizendo para nós sobre essas questões das raças, né? Sobre essas visões ali, sobre a miscigenação das raças e como isso é algo que o governo mundial abomina, né? Que isso é algo que o governo mundial não quer que ocorra. Não é à toa que os bucaneiros são perseguidos. Nós estamos observando agora o clã Dave, todos esses que estão... tem a Ilha dos Tritões, tudo isso tendo realmente essas visões e principados ali na trama de One Piece. E o Usopp sendo o God Usopp, né? Esse ser que se levanta ali contra o governo mundial, mesmo sem a sua vontade. Ainda mais sendo um ser completamente miscigenado, eu acho que seria um plot do zaralho, né? Sem contar até mesmo com a possibilidade do Usopp também ser um dos remanescentes do clã Dave. Mas isso aqui é uma teoria para outro ponto, para uma outra visão. Meus amigos, se vocês estão empolgados sobre o que aquilo a gente vai falar aqui sobre o Usopp, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando a trama aqui de One Piece através do canal do Geek Brasil, para que a gente continue trazendo mais e mais conteúdos aqui na plataforma. É importante também você se tornar membro aqui do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar para continuar fortalecendo ainda mais os conteúdos, os vídeos do canal do Geek Brasil. Você se torna membro, a gente continua publicando, fazendo mais conteúdos, fazendo mais análise, comprando mais itens para trazer aqui para vocês em primeira mão, para trazer análises, SBS, comentários. Isso vai nos ajudando a fornecer um conteúdo muito mais aprimorado aqui no Geek Brasil.
E aí, meus amigos, que a gente tem esse questionamento, né? O Usopp, ele tem uma característica genética envolvendo aos gigantes. Da onde vem essa questão, essa vontade dele de querer se tornar ali um seguidor ali do gigante, seguidor ali do Dory e do Brook? E é interessante você parar pra pensar, porque o Usopp, ele tem uma mudança de perspectiva muito grande perto dos gigantes. Isso é visto lá em Little Garden, né? As atitudes corajosas que o personagem normalmente não tem, né? Que ele foge, que ele escapa, que ele corre, normalmente sempre é levado para o intuito mais de uma característica humorística, né? É um fator realmente assim a se observar. Só que lá em Little Garden, o Usopp é colocado ao lado do Luffy como um dos principais personagens para tentar libertar o Dory e o Brook quando os agentes da Baroque Works estão atacando ali no lugar, e principalmente relacionado ao Mr. Tree, né? A visão que a gente tem sobre o Usopp normalmente acaba meio que apagando através dos outros arcos, né? Quando ele está meio distante, né? Fora ali Alabasta, né? Que tem toda uma questão de honra, uma questão de levar, e Dressrosa também, né? Em comparação, porque a gente tem esse paralelo, né? De Dressrosa com Alabasta. Mas a questão mais principal aqui sobre o Usopp é que quando ele tá perto dos gigantes, ele se recusa a ser levado como um covarde. Isso acontece muito lá em Little Garden e volta a acontecer em Elbaf. Por que eu tô falando sobre isso? Porque agora em Elbaf, muitos pontos da trama, a gente viu o Usopp tomando a atitude, né? Ficando realmente numa intenção de que ele já não vai mais se esconder. Por mais que ele fale, olha, eu tô com medo, olha, eu não quero fazer isso, olha, sei lá do que, ele toma atitudes. Ele deu um tiro na Gunko, né? Ele viu uma cavaleira de Deus, ele viu ali um inimigo, ele viu um potencial ali de um inimigo, né? Uma figura ameaçadora, e decidiu tomar a dianteira para atacar ali a Gunko. E é interessante, mas ele tomou uma pesada, ele tomou uma joelhada ali da Gunko, né? Cara, faz parte da perspectiva sobre a piada que é o Usopp, né? Não a piada sobre o personagem, mas a piada característica do personagem, né? De que o Oda trabalha ele assim, é claro que ele vai ser reinventado, né? Claro que ele vai ser reinventado. Mas o que eu tô querendo dizer é que essa questão do personagem, quando ele tá perto dos gigantes, isso acaba inflamando ainda mais uma característica genética dele ser um gigante também. Eu não sei se o Oda vai trabalhar no intuito para que ele se torne um gigante de forma natural, ou se vai ser através do Dome Reverse de Imu. A gente já tem um vídeo sobre isso, da característica de como o Usopp pode realmente despertar o seu fator genético com o Dome Reverse de Imu. Aí já fala sobre isso mais no final do vídeo. Mas a característica que eu tô querendo mais focar é a visão de que o Usopp ele seja um encontro de 3 raças, ou até mesmo 4 raças, se a gente for incluir o clã Dave aqui também. Porque nós teremos os Tontatás, os gigantes, os humanos e o clã Dave, visto que, é claro, o Usopp também tem características parecidas aqui, por exemplo, com o Rox de Shebeck. Mas o fato é que, se a gente voltar lá em Jaya, e eu reli bastante Jaya por causa do vídeo de ontem, se vocês não assistiram o vídeo de ontem, de que eu falo sobre o verdadeiro poder de Uranus, eu fui reler Jaya e muita coisa, olha só que coisa interessante, né? Muita coisa que é falado sobre o Nolan, o Luffy olha toda hora para o Usopp, né? Tipo assim, o Nolan, ele era um grande mentiroso. E aí o Luffy tá olhando pro Usopp. E aí o Usopp fala, não sou eu. E aí, tipo, tem outra parada que eles falam, mas... E aí o Nolan falava que encontrou um grande território cheio de ouro e basicamente não havia ali ouro no território, ou a ilha não existia mais. Aí todo mundo olhava pro Usopp e ele, não, mas não sou eu. E aí... outra vez é falado, e aí, por causa das suas mentiras, ele foi levado à morte, né? Porque a história do Nolan é uma história infantil para que as crianças não mentissem, né? Para que seja ali uma lição de moral. E aí a Nami olha pro Usopp e fala assim, tipo, ele era um grande guerreiro do mar, né? Ele era um grande guerreiro do mar e mesmo assim foi morto por causa das suas mentiras. Aí o Usopp fala, por que tá todo mundo olhando pra mim? E cara, a conexão é muito forte, né? A conexão é muito forte e tá cada vez mais evidente que tem ali uma linhagem, uma conexão de Mont Blanc Nolan com o Usopp, né? Com esse fator ali do Usopp. E essa linhagem talvez esteja
também ligado ali entre gigantes, Nolan e também os Tontatás, que acreditam definitivamente que o Usopp é um descendente do Nolan, né, que acreditavam, né, que ele era um descendente do Nolan, e basicamente ali tem essa definição para o personagem, na trama ali, todo o desenvolvimento em Dressrosa. E basicamente, então, Elbaf é essa ligação, né, entre os personagens que fazem ali essa miscigenação, né, esses híbridos no mundo de One Piece. O nariz que nós temos aqui do Usopp, ele é um pouco diferente, mas se você observar um pouco o nariz da mãe do Usopp, parece bastante com a característica pontiaguda ali que nós temos na relação dos Tontatás. Então, tipo, o Usopp, ele é bem específico realmente dessa ligação entre a força dos gigantes, né, a força ali dos gigantes com as características dos Tontatás, né, com essas especificações dessa raça híbrida ali, né, entre gigantes e também ali Tontatás, e essas bases realmente figuradas na raça humana. Eu não sei, como eu já falei, né, eu não sei se o Oda vai elevar o Usopp a um status realmente de um gigante, né, que ele vai ficar ali gigante pra lutar contra os seus inimigos, se vai ter realmente esse despertar genético. Mas a característica realmente pra mim existe. O Oda não tem colocado o Usopp com algo figurativo ali de Elbaf, sendo erguido até mesmo ali pelos gigantes como um deus, né? Porque é ali o que eles fazem, né? A gente vê o Harundim fazendo isso ali com o Usopp lá em Dressrosa, ele todo destruído. Mas tem essa característica muito importante sobre o personagem. E como eu falei pra vocês, nós já temos uma teoria aqui no canal sobre o Dome Reverse no Usopp. Se o Dome Reverse ele traz o medo, o terror, a angústia, aquilo que tem de mais sombrio em um ser humano, e é claro, a gente também tem a aplicação da altura, né, porque gigantes como Dory e Brogue, que tem 20, 22 metros, agora tem quase 60 metros de altura, então definitivamente se o poder de Mu for usado no Usopp, o poder de Mu pode não funcionar no Usopp. Nós temos Nerona e Mu, temos um paralelo com Perona. Perona usou a sua habilidade de medo no Usopp, né, para congelar, ali, para fazer com que o personagem entrasse em um estado depressivo, e ele mesmo fala, isso não funciona em mim, porque eu já sou negativo, né, eu já sou negativo. Ele tá dizendo que ele já é negativo, então se os poderes de Perona não funcionaram no Usopp, é claro, né, comparando uma larga escala, os poderes de Mu também não vão funcionar no personagem, e é possível que o Usopp venha a ganhar um grande upgrade por causa disso. É uma boa possibilidade, confesso pra vocês que normalmente eu fico assim com a teoria de híbridos e tudo mais, né, sobre essas visões, mas o Usopp eu acho que é uma excelente oportunidade pro Oda trabalhar esse tema, né, eu acho que é uma excelente questão aqui pro Oda trabalhar esse tema, porque primeiro o Usopp ele tem essas ligações desde lá atrás, desde lá do arco, né, da Vila Syrup. Então, basicamente, o Oda só vai fechar com chave de ouro as questões relacionadas ao personagem e dar um pouco mais de explicação sobre por que que ele é tão resistente, por que que ele tem essas questões relacionadas ao medo, por que que tem tudo isso sobre o personagem. E claro, né, a gente começa a ver, por exemplo, que o Sanji, ele já tem essas características fortes, meio malucas, de chutar robôs de 10 metros, 15 metros de altura, de chutar robôs ali de 10 metros, 15 metros de altura, e definitivamente logo depois, na verdade muito tempo depois, ser confirmado como um ser humano geneticamente modificado. No caso do Usopp, eu acho que é basicamente ali uma miscigenação de raças, o que pode fortalecer ainda mais as explicações do que está acontecendo agora em Elbaf, através do Crown, da Ripley e também do Gaban.